Fala, gigantes! Gigantes do beisebol na área com a 47ª edição, mais uma vez sem vinheta, mais uma vez sem preparação e mais uma vez sem marcação prévia, pauta feita na hora, mas, mais uma vez, a maior dupla da história do entretenimento, jornalismo e comunicação giantiana, maior que o Quip, que o Krukel, eu e Henrique, Nate Kik, a dupla mais seduzente da história. Henrique, é sempre um prazer com você, eu falo que é um prazer em todos os sentidos da palavra. Um prazer inenarrável, indescritível e imensurável. E como sempre diz o lendário Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo, se vira nos 30 e aquilo tudo mais. Eu vou gravar olhando na diagonal, porque não deu para posicionar aqui meu computador. E aí ou olho para a tela, ou eu olho para os dados, ou olho para você. E aí é isso. É o que deu. Na dúvida, olha dos meus olhos. Ui, delícia. Mas, ô Henrique, eu quero começar o podcast aqui fazendo uma denúncia. O Eliezer gastou 3 salários mínimos de brasileiros pagando corrida para os Giants. O Eliezer, do nosso grupo dos Giants, né, falou que vai fazer uma corrida dos Giants aí com a família inteira, vai entrar no estádio e prometeu roubar um anel de título, né, do World Series pra gente trazer aqui de souvenir pro podcast. Inclusive, queria dizer que se ele roubar o anel do Pose, tem um interesse. Mas ele vai ter que achar o Pose na Geórgia também, não vai dar certo, né? E se ele roubar o seu anel? Isso aí não precisa roubar, eu dou de graça. Que delícia! E como o podcast não tem mais vinheta, quer dizer, vai ter. Daqui uns tempos aí eu providencio novamente. Uma coisa de cada vez, né? Para quem fala que a gente só grava quando o Giants ganha, esperamos a streak acabar para gravar. Porque nós somos homens sérios e grava quando o time perde também, né? Inclusive o Ross Stripling está nos dando o desprazer de jogar beisebol nesse momento. Exatamente. Ele, graças a Deus, já acabou de dar o desprazer, né? Ele já foi embora do jogo com 3.2 entradas. Enquanto a gente grava ao vivo, acabou de ter mais uma troca aqui. Acho que é o Ryan Walker entrando, né? E assim a gente segue passeando pelo nosso bullpen e continua muito bem, obrigado, ao contrário da rotação, né? A gente vai falar disso. Engraçado, né? Que no último podcast a gente gravou, a gente chegou a falar que o bom estava sendo a rotação e o bullpen estava sendo o problema. Agora as coisas mudaram. O Desclafone tirou uma férias para descansar o ombro dele, né? Mas a gente fala um pouco disso agora mais para frente. Eu queria falar que o meu computador travou e eu não estou conseguindo abrir a pauta. Mas a primeira parte do podcast é falar sobre as surpresas e decepções do Giants até esse meio de temporada, né, Rick? Eu acho que talvez a maior decepção até agora, para mim, no caso, não é nem uma grande decepção assim, tenha sido o Michael Conforto me dar aquela esperança que ia chegar em 30 home runs e estacionou. Chegou nos 12 ali, você mandou o negócio, estava no passe para os 30. Desde então, o Conforto parou de bater home run. O Sable chegou perto ali, mas a gente tem 4 caras só acima dos 10, ninguém com muito home run assim. O time tá devendo, né, de botar a bola para fora do estádio. O Conforto ele chegou a 11, se eu não me engano, antes da lesão que ele teve, né? E aí não voltou da lesão, basicamente. Ele voltou muito mal, sofrendo muito. Realmente estacionou. E assim, ele sempre foi um jogador de muitos altos e muitos baixos, né? Ou altos muito altos e baixos muito baixos. Então a gente espera que o alto volte, que é o que estava antes da lesão. Mas concordo. Eu acho que a decepção mesmo para mim seria o Mitch Haniger, né? A nossa outra contratação. Que era também um que a gente colocava muita esperança, cara, que já bateu 30 home runs na carreira e tá faltando tudo para ele agora. Ele tá inclusive lesionado, quebrou a mão, só volta em setembro, provavelmente, mas faltou potência, sobrou strikeout, problema sério de strikeouts, não estava tão bem assim na defesa. Não é a idade, né? Porque tem 32 anos ainda, não é só a idade que explique. Mas a gente esperava mais dele, né? Esperava ter visto mais aí. Inclusive, a gente esperava mais do Ranger do que do Conforto, né? No começo da temporada eu falei brincando do Conforto, mas ele não chega a ser a grande decepção. Fica de fato com o Ranger e com o Ross Stripling, né? Que no podcast de começo da temporada a gente falava que esperava um pouco mais dele ali. O Inharei na casa dos 3.5, talvez.
Horrível, horroroso o Rod Stipling. Mas a gente fala um pouco mais de rotação um pouco mais para frente, Henrique. Agora, a gente tem nomes que são bem fáceis de falar que são os melhores do time hoje, que é Lamont, Tyler Estrada e Didi Davis. Mas se eu tivesse que escolher a principal surpresa para mim, o maior motivo de felicidade esse ano, eu ficaria com o Pat Bailey. Inquestionável. Inquestionável. Ele pode não ser o melhor jogador do time, mas para mim eu acho que, não vou dizer na temporada inteira, mas no momento ele é o melhor. Desde que ele chegou, ele é o melhor jogador do time. É o cara que tá batendo acima de 30% ainda. Ele tem 5 home runs, que Melhor é o slugging do time. melhor slugging do time. O OPS dele é quase o melhor, um pouquinho abaixo do Lamont, que é a máquina de walks, né? E por isso está com APS alto. E a defesa do Patrick Bailey, a gente estava até comentando fora do ar, o braço dele, o que ele está pegando de ladrão de base. Se não me engano, ele lidera a liga em queimadas, né? Em Pega roubos. corredor desde 19 de Desde maio, que quando ele ele subiu. entrou. Exatamente, desde que ele subiu. O framing dele, a gente já comentou no último episódio, né? O framing dele é uma coisa de outro mundo, uma coisa de Buster Posey. E a energia que ele deu para o time, assim, ele provavelmente é um ótimo chamador de arremessos também, porque isso é a parte que a gente não vê, né? A gente nunca vai ver, nunca vai enxergar, porque a gente não sabe que arremesso está sendo chamado, aonde, faz parte da estratégia, mas assim, você deduz, né? Uma coisa quase óbvia dele. É isso, né? E é muito fácil você pensar que um bom time começa com um bom catcher, porque é o cara que chama as jogadas, é o cara que guia a defesa ali no infield. E o Patrick Bailey, apesar de ser o calouro que a gente tinha muito hype nele enquanto era prospect ainda, quando ele chegou na liga, ele chegou com muito menos hype do que chegou o Casey, do que chegou o Luiz Matos, porque a princípio o Patrick Bailey ele tinha subido para cobrir o Bast quando estava machucado. A gente falou, pô, eu até comentei contigo, acho que o Bailey não está pronto ainda, apesar de estar rebatendo muito bem nas minors. E pô, o Bailey chegou mostrando que é um catcher de major, né? E o que a gente esperava que o Bart fosse, o Bailey está sendo com sobras. Eu digo mais, o Bailey essa temporada está sendo o que se espera de um Edley da vida. O Bailey tá jogando muita bola desde que chegou, né? Tá pegando, jogando muito bem na defesa, rebatendo, como você falou, conseguindo os walks, né? Sendo um cara ali bem calmo no plate quando ele chega para rebater. E além de tudo, a potência tá ali. O OPS tá alto, conseguiu já 5 home runs. Então, pô, muito bom o Bailey. O número de strikeouts dele também não tá alto. O Bailey, no momento, ele tem muito mais hits do que strikeouts. Ele tem um hit a mais do que tem strikeouts. Tinha visto o número errado aqui. Mas ainda assim, o Bailey, pô, ele já tem tripla, já tem dupla. É um cara que talvez seja o cara dos Giants se continuar se desenvolvendo, porque eu ainda acho que o Bailey tem que se desenvolver, porque quando eu comentei contigo, não tá pronto para a liga. Sem te contar que o Bailey ainda tem que se desenvolver, ele tem tudo aí para nos próximos anos ser um candidato a Gold Glove, a Silver Slug, a um All-Star talvez. Muito excelente o que o Bailey está fazendo nesse começo de temporada, e mesmo que não seja o melhor desde o começo, né? Porque talvez eu botaria o Lamont hoje, ou o próprio Camilo Doval. Para mim, hoje é o cara do time, o Patrick Bailey, é o que está mais próximo de ser o franchise player do Giants. Concordo, assina embaixo tudo que você falou aí. Para mim, ele tá no nível que ele já briga por Gold Globe, se ele mantiver esse nível, se ele nem evoluir. Né? E é isso, a gente espera evolução. A evolução nunca é linear, mas a gente espera. O cara tem 24 anos só, muito novo. E a gente vê uma evolução, uma crescente enorme, né, dele esse ano. O jogo dele foi encaixando, e é isso. Inclusive, ele já é o sétimo em WAR do time no ano, sendo que ele entrou, né, ele jogou metade dos jogos, basicamente, que o resto jogou, né? Ele tem 37 jogos, o J.D. Davis é quem mais jogou, tem 81. Ele já é o sétimo. É uma coisa surreal que ele está fazendo. E só para dar crédito onde merecem, né? Um outro destaque aí, mas nem surpresa, mas destaque do time para mim é o bullpen, que a gente tinha criticado, mas a verdade é que Camilo Doval e os gêmeos, né? Tyler e Taylor Rogers, estabilizaram o bullpen de um jeito que a gente não via desde 2021, né? Quando aquele catadão lá de José Álvares, John Brebbia, Jacob Jones, né? Surgiu ali. Tô esquecendo, gente, o barbudo ruivo lá, que já saiu do time. Zach Littell O Zé que ele tá muito mal, inclusive, graças a Deus. tá sofrendo, exatamente, que se exploda.
Mas, enfim, desde essa época a gente não via o bullpen tão bem, né? E aí, Camilo Dovaldo e os irmãos Rodgers e o Ryan Walker, mais um calouro que subiu muito bem. Os 4 juntos, acho que fazendo um ótimo trabalho. John Brebb, aliás, se encontrou como opener, né? Acho que a melhor função que ele já teve na vida é um opener. E é isso, né? Além disso, o resto ainda está decente, está aguentando. Tristan Beck, Keaton Winn, mais dois calouros, né? Entraram aí de book reliever bem demais. Keaton Winn até com 2 partidas como titular. E é isso, assim, o bullpen como um todo, para mim, merece destaque, porque está funcionando muito bem e está aguentando a nossa rotação, que está capenga. Ô Henrique, só uma coisa antes de chegar no bullpen, né? O Patrick Bailey, eu olhando aqui, desde que ele chegou nos Giants, ele tem só 38 jogos. Ele tem mais hits do que Jock Peterson, do que Brandon Crawford, do que Casey Schmidt, do que Mitch Haniger. E com cerca de 70 at-bats a menos, ele tem menos de 10 hits de diferença para Blake Sabol, Wilmer Flores, Mike Yastrzemski, Michael Conforto. Então, só para terminar de ratificar aqui o quão absurdo o Bailey está sendo esse ano, para finalizar o papo Bailey aqui. Boa. E falando do bullpen, né? A gente comentou no começo do ano que talvez de nome esse ano a gente tinha o melhor bullpen que a gente tinha em muito tempo. Começou muito mal, chegou a ser um dos piores bullpens da liga durante um período, figurando entre os 5 piores, 3 piores em um dado momento. Mas depois que a gente falou mal deles aqui, começaram a jogar muito bem. Hoje é um dos principais fatores do Giants, chegou a ser o melhor bullpen da liga no mês passado, em maio ali, estava jogando muito bem. Quando o Giants, de maio até o final de junho, tinha a melhor campanha da liga, né? O bullpen do Giants estava impecável, ainda mais fazendo tantos jogos de bullpen, né? Que a gente comentou que agora virou de fato a estratégia, que você abre com o nosso opener, John Brebbia, e tem os dois long relievers, né? Bulk reliever, que é o Keaton Winn e o Tristan Beck, que também não estão prontos para a liga ainda. O Beck, inclusive, não sei se você se lembra, no primeiro jogo dele contra os Mets, eu falei, acho que o Kepler queimou o Beck de graça. O Beck nitidamente já precisava ser substituído, o Kepler deixou ele mais 3 entradas ali. Mas ainda assim, o Beck conseguiu se recuperar, hoje está indo bem. Eu acho que à medida que os dois vão evoluindo, talvez possam até alçar o que eles pretendiam ser antes, que é o posto de starter, né? No momento, eu acho que o Winn está indo melhor que o Beck ainda, mas ainda assim o bullpen com esses dois caras, mas o Doval fechando e aquele meio ali com os irmãos Rodgers está uma coisa maravilhosa até aqui. Eu acho que é o setor que a gente menos pode reclamar dos Giants. E olha que tem o que reclamar nesse time. Mas o que eu reclamava também, né, era o Gabe Kepler não saber gerenciar bullpen. Desse ano, né, 2021, ele foi impecável. Ano passado e no começo desse ano ele estava muito mal. Mas voltou a se encaixar. Uma vez ou outra ele ainda bota o Doval em situações que a gente não confia. Mas o bullpen tá dando conta, Roberto. Ou na 8ª entrada, negócio complicado. É isso, concordo completamente. Eu só queria dizer aqui um dado rápido. Patrick Bailey, 1.5 de WAR no ano, né? E Eli de la Cruz, o fenômeno do Reds, 0.7. Fica aí, informação. São só números, né, Henrique? A gente não traz nada que não é factual aqui. Estamos jogando números na tela e vocês aceitam como quiser. Inclusive, o Patrick Bailey é pai. É um homem que é pai de família, dedicado ao amor. Então, ele tem que correr para dar comida para o filho, né? Que o mucilão tá caro. Mas, para finalizar aqui esse papo, né? A gente já falando de calouros e no último podcast a gente falou que os calouros mudaram a cara do Giants. O Casey chegou muito bem, chegou igualando marcas do Will Clark como o cara que mais rebateu no Will Clark, não, perdão. O Will McCovey como o calouro que mais rebateu nos primeiros jogos, estava rebatendo há muito tempo acima de 300%. E a gente, 300 aqui, pontos 300, mas a gente tinha medo que não se mantivesse, né? Principalmente o OBP dele, porque ele não conseguia o walks. E o Casey hoje tá lamentável no bastão, tá rebatendo 23%, o OPS dele tá em 500, o slugging tá muito baixo, então o Casey, ele não encontrou a potência que ele tinha, a gente até comentou, né, você comentou que ele precisava melhorar a potência na AAA antes de subir, mas ele chegou botando a bola em jogo ali com os Barrels, então a gente deixou de lado, só que agora o Bailey, o Casey, além de precisar a potência, ele precisa da constância de botar a bola em jogo e até na defesa, né, que era o grande ponto forte, o Casey vem falhando hora ou outra, assim, quando ele tenta fazer uma jogada muito fora da caixa. Eu acho que é muita pressão que
chegou no Casey, principalmente depois que ele se tornou aquele cara logo no começo, está rebatendo muito, e isso está pesando um pouco para ele. Mas como a gente comentou, a gente sabe que o talento está ali, o Casey é um cara extremamente talentoso, defesa não é uma parada que você acerta por sorte, então ele precisa ajeitar isso para o próximo ano, até no final desse, ele e o Luiz Matos também, que não estão bem no bastão. Exatamente. O Casey, ele, desde o início de junho, né, ele tem só 8 rebatidas em 70 idas ao bastão, né, média de 11%. Está sofrendo bastante. E é isso, é o que você falou aí, você resumiu tudo. Ele está com o BABIP muito baixo, que indica um certo azar nas rebatidas, né, nas bolas que ele faz contato. Mas ele está nitidamente sofrendo, ele está sem confiança. Eu não acho que ele deva descer. Eu acho que mesmo que ele continue assim, ele é um cara que está mais pronto para MLB. Ele não está pronto, tá longe de estar pronto, mas ele tem condição de ficar lá. Ele não está sendo uma completa negação, como era o David Villar, né? Quando a gente viu ele, né? Assim, parecia que ele não sabia o que estava fazendo em campo. O Schmidt não chega a esse ponto, mas ele está sofrendo e faz parte, né? Assim, jogadores sofrem, até jogadores veteranos passam por péssimas fases. E eu acho que faz parte você aprender a lidar com isso e a evoluir, né? A crescer a partir dessas dificuldades. Vamos torcer porque ele consiga. Senão, o jeito vai ser realmente mandar ele para as minors, mas eu não acho que seja benéfico. Acho que ele vai aprender mais ficando ainda, mais sem estar limitado, né? Ele vai ser titular quase todos os dias. E acho que ter o contato com o Brandon Crawford, né, com os jogadores veteranos, também é algo que ajuda. E o mesmo aí pode ser dito do Luiz Matos, né? O Luiz Matos também subiu muito bem. Não está sofrendo como o Casey Schmidt, mas também está numa fase pior aí. Ele também tem uma amostra muito menor de jogos, né? Tem 19 jogos só pelo Giants, enquanto o Casey tem 47. Mas ele teve uma fase ali pior, ali uma sequência de jogos que ele estava sofrendo um pouco. A potência dele realmente não veio, né? Só tem um home run, uma rebatida dupla, uma tripla e um home run, aliás, só. Mas assim, a gente sabe que o jogo do Luiz Matos não é de potência. Ele continua com bons números de walk e strikeout, pouco strikeout, muito walk, né? Olho bom, que acho que é algo que é muito importante quando você está em dificuldade. E na defesa continua espetacular. Então, assim, mais um que eu acho que tá fazendo o suficiente para a gente achar que vale a pena manter ele no MLB para ele continuar aprendendo, né? Mas fase difícil aí para os dois, ao contrário do Bailey, que não sabe o que são dias ruins. Não, o engraçado é que esses dias ainda podem vir pro Bailey. E talvez venha uma hora, ele vai ter uma streak ruim, mas tanto o Provavelmente, Bailey. né? A história diz que sim. Assim como o Bailey, o Casey e o Luiz Matos também subiram de emergência por conta do tanto de lesão que a gente teve, mas o que o Kepler falou do Casey eu acho que se encaixa perfeitamente pro Matos. É dar tempo de jogo e deixar o cara se acostumar à Major League. Ele não estava pronto o suficiente, mas também não vale mais a pena descer o cara porque ele estava destruindo na AAA. Então você vai descer o cara pro nível que ele tá mais acima já, então não vale a pena. Deixa ali, como você falou, o Casey, cara, ele tá sendo tutorado pelo Brandon Crawford. O Brandon Crawford, como você já falou em vários podcasts, não começou bem também, não. O Brandon Crawford começou a negação na defesa e no ataque, o Casey até começou melhor que ele, né? Mas a gente tem que esperar. Uma hora vai acontecer, uma hora o cara se acostuma com a bola rápida, uma hora o cara se acostuma com as bolas de curva, que é bem diferente da Major para uma bola de curva de uma minor, né? Então é natural, é esperar. Essa temporada aquelas 10 vitórias seguidas acendeu algo na gente, mas ainda assim, essa temporada não é nossa, essa temporada é justamente para desenvolver os caras que precisam ser desenvolvidos, que é o caso do Luiz Matos e do Casey, que são excelentes defensores. E para as posições que eles jogam, isso basta. O bastão é um plus, porque um é center field e o outro vai jogar de shortstop, vai jogar de terceira base, segunda base, do que precisar ali. O Casey tá vendo até um tilt ali no meio. Mas, além de tudo, eles estando bem na defesa, o bastão é um plus, mas eles têm qualidade no bastão, nenhum dos dois é um cara de muita potência, assim, mas dá para conseguir botar a bola em jogo, o Luiz Matos principalmente. É esperar agora, é esperar porque os caras, o potencial tá ali, não adianta descer o cara para acontecer. A gente aprendeu, se tem uma coisa que a gente aprendeu com o Joey Bart, é que você não queima calor subindo e descendo o tempo todo.
Então deixa os caras aí, velho. A temporada não é como se a gente fosse o D-Backs, que do nada começou a ganhar tudo e precisa ganhar algo esse ano. A gente não precisa. Nossa temporada é só de desenvolvimento, como eu falei lá no começo, eu acho que você lembra. Não, exatamente. E assim, a gente até comentou um dia desses no grupo que, ou eu acho que eu falei, não lembro se você falou também, não é para fazer loucuras A gente não vai falar de deadline hoje, de trocas, mas não é para fazer loucuras nas trocas, porque esse time é para o futuro ainda. A gente está montando o time, né? Os garotos estão vindo. Casey Schmidt acabou de ter uma batida simples aqui para abrir a sexta entrada e tentar virar esse jogo. E só queria falar uma última coisa aqui do Patrick Bailey, porque eu estava curioso nos números do ano inteiro. Né? Ele já é o terceiro no ano em assistências como catcher e já é o quarto em pegar ladrões de base no ano, sendo que ele jogou menos da metade dos jogos. Sabe o que é engraçado do Bailey? O Bailey, em 38 jogos, tem mais block above average do que o Will Smith tem na carreira. Mas o Will Smith a gente sabe que é ator, não é catcher. Fica aí também a crítica ao DH do Dodgers, né? Que eles chamam de catcher. Mas agora, continuando, Henrique, a gente fala um pouco também que o time tá sofrendo bastante com lesão, né? O Disco tá machucado, o Stripling passou um tempo machucado também, que foi um reforço pra gente, acabou voltando, infelizmente. Mas tem Tyro Estrada machucado, Mitch Haniger machucado, então o Kyle Harrison machucou, cara. Coisa chata, né? O Giants sofrendo bastante com lesão, assim como sofreu nos últimos 2 anos, né? Acho que 2022 nem tanto, mas esse ano a gente está sofrendo bastante com lesão. E isso talvez, pensando a longo prazo, pode ser benéfico para o time, porque é a oportunidade que a gente está dando agora para Luiz Matos, que esses times brigarem nesse roster aí, conseguirem crescer sem tanta pressão que teria se o time tivesse com todo mundo ali, jogar, brigar por posição, ir para o banco outro dia. Então, talvez, pensando no futuro, tentando pensar de uma forma mais otimista, isso esteja ajudando o desenvolvimento dos nossos gigantinhos. Exatamente. Assim, a gente falou aí agora, né, de Casey Schmidt e Luiz Matos, né, e por que não é o momento deles descerem, né, é de aprenderem na MLB mesmo. E, querendo ou não, as lesões fazem parte desse motivo, né? O Tyler Estrada vai ficar fora de 4 a 6 semanas. Se ele tivesse lá, ia faltar, todo dia ia faltar vaga para entre Estrada, Crawford, J.D. Davis e o Schmidt, né? Ia acabar sendo Schmidt ou Crawford, provavelmente, já que Estrada era nosso MVP e o J.D. Davis está rebatendo tudo. E mesma coisa do Luiz Matos, né? Se tivesse Henniger e Eyes e Conforto bem, Só ele não uma tinha coisa, Henrique, um adendo aí na sua fala, o Didi Davis está defendendo muito bem. Quando eu tinha visto, ele era o cara com o melhor número defensivo do Giants. também aprendeu a defender aos 30 anos de idade. E é isso. E né, a mesma coisa para o outfield. Teria Henniger e Eyes e Conforto, ainda tem o Austin Slater, nosso destruidor de canhotos. Então, assim, não teria vaga para o Luiz Matos, né? Mas agora, só de não ter o Henniger já abre essa vaga. Crawford só rebate Crawford. O Slater só rebate em metade dos jogos. Brett Wisely acabou de bater um home run e empatar o jogo. Ah, não. Brandon Crawford. Foi o pai, não foi o filho. É fácil confundir. Eu vi aquele cabeludo gostoso e confundi. Enfim, Brandon Crawford mandou lá em cima da McCovey Cove. Coisa linda. Desculpa aí, me perdi aqui. Mas, enfim, isso deixa o Luiz Matos ter esse espaço. E com isso eles ficam lá, eles vão aprender lá e acho que faz bem. Eu não lembro da última vez que a gente teve tantos calouros subindo e contribuindo para o time, né? Eu levantei aqui porque minha perna deu a dormência, mas eu tô por aqui ainda. Agora, mudando de. Só falando das lesões rapidinho, né? Ah, Porque tranquilo. acho que a lesão que mais me preocupa, ou melhor, as lesões que mais me preocupam são as da rotação. O Estrada vai fazer muita falta, mas eu acho que é isso, é uma vantagem, né? É algo positivo ter o Schmidt ali. Só que a rotação que o Zaid fez o que dava, a gente pode criticar aí nos nomes, né? Ter trazido Stripling e Manéia, mas ele fez o que ele tinha que fazer, que era encher de nomes ali. E aí você tem o Stripling mal, o Manéia, mais ou menos, já melhorou um pouco.
o Alex Wood mal e estava lesionado também. E agora o Desclafani literalmente com ombro cansado. O oficial da lesão dele, que ele foi para a lista de contundidos, é fatiga no ombro. Então, assim, a verdade é que a gente só tem Logan Webb e Alex Cobb, e o resto é o resto. O Wood, quando não se machuca, também me serve. O problema é que ele sempre tá machucado. E aquele loop que eu sempre falo, né? Joga bem, machuca, volta mal, joga bem, machuca. Exato. Esse é o ciclo do Wood. Exato. E agora ele tá na parte volta mal, né? Ele tem 4 jogos desde que voltou, 2 bons e 2 ruins. Irregular. Mas, ô Henrique, agora já que a gente começou a falar de rotação, né? Eu vou trazer um ponto aqui que pode ser polêmico, pode botar minha cabeça numa estaca aí com a torcida do Giants. Mas a cada ano que passa, eu acredito menos que o Logan Webb é o ace que a gente pensou que ele fosse em 2021. Acho ainda que é um excelente arremessador, é um cara ali para estar no topo de rotação, segundo, terceiro, mas eu ainda acho que o Logan Webb não tem os arremessos para ser um ace. Ele não tem nenhum arremesso assim que seja absurdo. A sinker dele, por mais que seja um bom arremesso, está sendo bastante rebatido. A change-up dele por si só está sendo o que está salvando o Webb até aqui, forçando muito o ground out. E apesar de ter aumentado muito o número de strikeouts, né, ele tem um strikeout por entrada na temporada até agora, cede muita rebatida. O Webb tem 117 entradas arremessadas para 110 hits. O whip dele está alto, o average contra está relativamente alto também, né? Então, um pouco complicado. O Webb também está cedendo mais hard hit esse ano. Eu não tô falando. Gente, não tô falando que o Webb é um lixo, tem que ser cortado. Falando que o Webb talvez não seja o ace que pensávamos que ele fosse logo depois daquela série contra os Dodgers, depois do final de 2021. Excelente arremessador, mas falta algo para ser o ace. E me arrependo de ter acreditado nele, talvez, mas ainda assim, porque a gente esperava que fosse lá no começo de 2020, como ele começou tão mal, é um achado, é uma vitória. Eu acho que o Webb, a gente se iludiu em 2021, né? Quer dizer, em 2020. Não, 2021 mesmo, tá certo, 2021. Porque ele realmente teve uma explosão aí de 2020 para 2021, né? Mas a verdade é que ele nunca foi um top prospect, foi escolha de 4ª rodada, de high school, claro, dá tempo de desenvolver, mas nunca foi um grande prospect. Ele subiu e sofreu em 2020, em 2019, sofreu em 2020, e aí se encaixou em 2021. E assim, o que falta nele para mim realmente não sei, a palavra certa não é talento, né? Porque o cara só é um dos melhores arremessadores da liga porque tem muito talento. Mas digamos assim, falta talento para ele ser um dos 5 melhores, ao invés de um dos 20 melhores. A fastball dele não é rápida, né? Não é uma fastball. E não tem spin? Não tem spin, exatamente. Ou seja, normalmente a fastball precisa de 2 coisas: velocidade e spin, né? Giro. Quantas vezes ela gira? Porque isso dá uma impressão de velocidade maior e uma variação maior, né? Na direção ali. Quando a bola vai a 99 milhas por hora e está variando, é muito mais difícil do que 92 e reta. A do Webb é 92 e reta. Então ele nunca vai matar ninguém só com a fastball. É o primeiro problema. E ele tem até a sinker, né? Que na verdade a fastball dele ele mudou para sinker, é um meio a meio ali, enfim. Não vem ao caso, mas uma parte dela é fastball, outra é sinker. E além disso, ele só tem a changeup e a slider. E assim, quando sua fastball é lenta, você tem que viver com controle. Você tem que ter muito controle, porque você não vai enganar os rebatedores com mais nada. É controle e variação de arremesso para eles nunca saberem que você vai lançar. Ele até faz uma variação boa, né? Ele usa todos eles mais de 20% das vezes. A fastball, a changeup e a slider. E ele tem um controle bom, né? Não é um dos melhores arremessadores aí da liga quanto ao controle, mas, assim, não é um problema, longe disso, né? Muito pelo contrário, é um controle bem acima da média. Só que, assim, é isso, vai faltar sempre alguma coisa, vai faltar aquele a mais para você acabar com os batedores adversários, para você ser um Max Scherzer, um Verlander, Kershaw. Só que também é quase que injustiça a gente
assim, essa comparação, né? É a elite da elite. Mas é isso. Em resumo, eu acho que ele vai ser um arremessador que a vida inteira vai ficar com o ERA por volta de 3. Talvez num bom ano seja um candidato a Cy Young. Num ano ruim a gente fale, meu Deus, o que aconteceu com o Webb? E é isso, ele vai ser um ótimo número 2, um excelente número 2 aí de uma rotação, ou um bom ace, né? Um bom número 1. É isso, e o engraçado é que a gente sempre escuta, né, principalmente japonês falando, que é uma baita de escola de arremesso, que o que dá vida às suas bolas, às suas breaking balls, é a sua bola rápida. Se você não tem uma bola rápida para dar vida à sua breaking ball, ou vice-versa, né, se sua bola de curva é muito boa, sua fastball parece mais rápida. Se sua fastball é muito rápida e tem um bom spin, você consegue confundir os caras com o resto dos seus arremessos. E o Webb, ele vive sempre com arremessos muito parecidos. Você que torce pro Giants, faça o exercício, assiste o jogo do Webb e veja se os arremessos dele não são todos iguais. Tanto que eu sempre comentava com o Henrique, né? Pô, que dificuldade de saber quando ele tá lançando um slider, quando ele tá lançando uma chain, quando ele tá lançando uma sinker. Que é muito difícil os arremessos do Webb de você saber de olho assim qual é, porque eles são muito parecidos. Dito isso, gostamos muito do Webb. É um bom arremessador. Vamos. Renovou com a gente, vai ficar aqui por muito tempo. Mas não é o ace. Não é o ace, a gente precisa de um ace. Se não for o Kyle Harrison, tem que achar na free agents, porque o Webb não é o cara que vai passar toda aquela confiança de você botar, que nem o Dodgers fez com o Max Scherzer contra a gente lá na série divisional, né? Entrou para fechar o jogo, o cara que você sabe que quando ele entrar ele não vai ceder corrida. Não é o Webb. O Webb é um cara que provavelmente vai te entregar um quality start, mas segurar um shutout até o final já é mais complicado. E falando disso também, né, Henrique? O outro nome que tá muito bem essa temporada, obrigado, é o Alex Cobb. Ele começou muito melhor do que ele né? Mas regularizou. E regularizando depois a queda, continua muito bem, continua sendo o melhor arremessador do Giants esse ano, desconsiderando o Doval, né? Muito bem o Cobb. O Sclafani, altos e baixos, mais baixos do que alto. E no final das contas, o que a gente achava que ia acontecer, que era ter mais um ano com muito nome, sem precisar fazer jogo de bullpen, não aconteceu. E no resumo, a gente tem 2 arremessadores. Isso. O Alex Cobb, um ano muito melhor que o ano passado, que já foi muito bom, né? Não tem nada reclamado do ano passado. E assim, o Alex Cobb, ele era uma grande promessa do Tampa Bay Rays há uns 10 anos atrás. E aí teve um Tommy John e basicamente se perdeu por uns 5 anos da vida dele. E aí, em 2021, ele foi bem no Angels e aí a gente trouxe. E assim, a gente trouxe meio que para. Tá dando o que ia dar, né? E tá dando muito bem, tá dando muito bom. A gente tem uma opção aí para 2024 dele, que eu diria que do jeito que tá, com certeza vai ser pego, né? E assim, vamos aproveitar, porque tem 35 anos, nunca se sabe até onde ele vai durar, mas tá durando. Tá durando, inclusive, em relação a lesões, que também, como eu falei, sempre foi um problema dele. Então, não tem que falar assim do Alex Cobb, é espetacular. O problema é o resto, né? Como a gente falou. O Desclafani, ele começou bem o ano e realmente foi caindo mês a mês. Acho que esse ombro cansado deve ser real. Agora, se é só cansaço, se é lesão ou o que é, a gente não sabe, né? Mas algo aconteceu. Alex Wood, eu realmente já não sei mais o que achar dele. A gente espera ele engrenar e nunca engrena. E aí, o Stripling, eu vou admitir que eu perdi a confiança total nele. O Manéia, por incrível que pareça, tem tido uns jogos recentemente que dá para esperar que ele pelo menos termine a rotação ali, seja um fim de rotação, né? Porque a gente não dá para viver de bullpen day o tempo todo, né? Bradley e Ryan Walker de openers e, né, quem tiver aí para completar. Entrega para Deus, né? O engraçado é que eu comentei no início do ano, naquele podcast lá que a gente gravou, o Carlos Corrêa não veio e tal, mas eu comentei que como é o nome dele? O Desclafani, ele, para mim, era o 2 da rotação, saudável. Eu Sim. ainda acho hoje que o Sclafani saudável é o 2 da rotação. O Sclafani já mostrou que saudável é um excelente arremessador. 2021, ele estava cotado para ser All-Star, da mesma forma que o Alex Cobb está agora esse ano. Inclusive, uma curiosidade, ano passado, depois do All-Star, o Alex Cobb foi tipo top 5, top 10 pitchers da Liga Nacional. Ele arremessou muito bem depois do All-Star. Esse ano, vamos torcer que ele faça a mesma coisa, né? Mas ainda assim, Henrique,
é complicado você jogar sem uma rotação, você achar que você vai longe sem uma rotação, tanto que a gente falou, o Strowman já é um gigante na Austrália, né? Mas eu acho que isso tem que ficar mais para provavelmente para a próxima temporada, para free agents, porque eita rapaz, o negócio até te mutei aqui. Tem que ficar para free agents porque a gente tem que testar, testa o Win, testa o Beck, se precisar no final do ano, testa o Kyle Harrison, acho que não chega esse ano ainda, mas ainda assim é muito caro que a gente pode testar. O Win mostrou que pode jogar boas entradas, o Beck também, então vale muito mais a pena testar esses caras hoje do que ficar dando murro em ponta de faca, gastar prospect para trazer o Strowman, gastar prospect para trazer o Giolito, trazer o Nola, e no final das contas não virar nada. Acho que a gente pode testar o que a gente tem hoje e manda bala na próxima free agency aí, que realmente o Zaire vai ter um trabalho para fechar essa rotação. Concordo, e eu acho que você está certo. Aliás, desculpa, a minha lixeira caiu e saiu rolando infinitamente até quase o vaso sanitário que está lá. Ela estava aqui do meu lado. É o Astros. Isso, eu acho que, na verdade, o problema é que Keaton Winn, Tristan Beck e Kyle Harrison não estão prontos para serem titulares da rotação ainda. O Keaton Winn até talvez, né? Ele entrou em 2 jogos, um deles foi muito bem, contra o Blue Jays, que é um time bem difícil. Mas, assim, não seria bom você ter que botar todas as fichas neles, mas eu concordo com você. Eu acho que não dá para fazer grandes movimentações na deadline agora, porque não vale a pena gastar nossos prospects. Qualquer um desses grandes nomes vai pedir pelo menos, entre Marco Luciano, Kyle Harrison, talvez Luiz Matos. Acho difícil qualquer um desses sair sem um dos 3. E eu não acho que vale a pena perder um deles. Ainda mais por esses nomes que estão no último ano de contrato, né? Que você está realmente fazendo uma troca para 6 meses. Por Strowman, Giolito, acho que o Jordan Montgomery do Cardinals. Se o valor deles cair, ou se o time estiver muito desesperado e aceitar prospects menores, pode ser. Mas por um dos maiores não vale. Mas acho importante dizer que o Zaid deu uma declaração hoje que ele não quer continuar com bullpen games até o fim do ano. Ainda bem, né? Porque acho que só o Vitão que gosta do bullpen, porque ele é o nosso bullpen. Mas falando sério, assim, o jogo de bullpen, ele cansa o seu bullpen quase que desnecessariamente, né? Ele cansa porque não tem outra opção. O ideal é que você deixe seu bullpen lá descansado para poder realmente fazer o que o bullpen faz, que é terminar um jogo. Ou então aparecer quando o seu titular está em dificuldades, e não ir desde o início. Falei. Não, pode matar aí que eu vou chamar no próximo ponto, mas mata aí o assunto. Não, eu só ia falar que eu acho que, assim, talvez venha um jogador mediano, digamos aí, um jogador mediano que come entradas, um cara que aguenta 6, 7 entradas, um Kyle Gibson, alguém assim, eu não sei o contrato do Kyle Gibson, que veio na cabeça ele. Jogadores medianos que aguentam muita entrada com o único motivo de fazer isso. E meio que ser o cara que vai descansar o seu bullpen a cada 5 dias. Mais que isso eu acho difícil, apesar de eu querer muito o Strowman, gostar muito dele, e sonhar com o Cubs mandando mais um jogador barato pra gente, como fez com o Chris Bryant. Mas eu acho que o mais provável é que a gente tenha que se virar com o que a gente tem, que são 6 titulares veteranos, mais Junis, Beck, Wynn, e vai saber quem mais vai aparecer por aí, né? É isso, Henrique. Agora, para a gente finalizar o podcast, vamos falar dos nossos gostosinhos, né? Tivemos a atualização de meio tempo parado do top 100 da liga, né? Os Giants que antes saltava com 2, agora nós estamos com 3, com 4 jogadores. Aí nós temos Kyle Harrison, Marco Luciano, Wisen Hunt e o Luiz Matos, né? Dado os caras subirem na liga agora como o Luiz Matos. Vamos falar um pouco de cada um deles, a gente fala um pouco dos caras como Von Brown e McRae também, que não aparece aqui, mas são os caras bastante esperados. O nosso caminhoneiro, para quem nunca viu o Carson Whisenhunt, ele tem um belo bigode de caminhoneiro ali, um cavanhaque tosco, mas dá certo, amedronta. E o Whisenhunt também escolhido para o jogo das estrelas do Rising Stars, né? Jogo das estrelas dos calouros, dos prospectos, no caso.
assim como Kyle Harrison foi escolhido, Kyle Harrison não vai jogar porque se machucou, o Isaiah Hunt será o nosso representante lá. E que temporada faz o Isaiah Hunt, né, Henrique? Não tá bem, é verdade, desde que chegou na Double A, mas são só 4 jogos. Nada que a gente precise se assustar, mas ainda assim, baita achado, baita ano que vai fazer no Isaiah Hunt, assim como fez o Black, que a gente comentou no começo do ano lá dos dois. E o Isaiah Hunt, Birdsong, Black são caras que a gente tem que ficar de olho aí, porque se a gente fizer arremessador, tem que confiar neles pro futuro. Exatamente. E assim, o Eisenhunt é o cara que foi draftado ano passado, na segunda rodada, né? Aliás, só caiu para a segunda rodada porque ele ficou um ano suspenso no colégio, no universitário, porque tomou uns produtinhos indevidos, né? Mas quem nunca? Quem nunca. Vai julgar agora, nem planta classe naturalmente. Né? Quem nunca tomou algo que não devia que atire a primeira pedra? Mas assim, o Eisenhunt é verdade, ele era potencial de primeira rodada e só não foi por causa realmente dessa suspensão de um ano. O Giants aproveitou e ele começou bem ano passado, continuou bem esse ano. Ele começou o ano na Single A, já subiu 2 níveis, né? Chegou em Richmond aí na Double A. E é isso, ele agora em Richmond meio que ele finalmente encontrou adversários à altura nas minor leagues, desde que ele chegou no meio do ano passado, ele não tinha encontrado esses adversários ainda. Faz parte, né? E uma coisa, Henrique, só para falar, a gente comentou do Web, né? Que para você ser um ace, você precisa ter um arremesso fora da curva. O Eisenhunt tem esse arremesso. Para você ter noção, para vocês que estão escutando, a MLB ele classifica de 20 a 80 o potencial de cada aspecto do jogo de um jogador, sendo 80 o número máximo, o cara que é um dos melhores da liga, que seria. O Eisenhunt, na change-up dele, ele é classificado com 70. Isso é muito acima da média da liga. Então, ele tem um arremesso, ele tem um potencial. Isso. 70 é um arremesso que já está entre os o potencial, obviamente, né, de estar entre os melhores da MLB. O destaque disso, como a gente falou, da variação e de enganar, né, é que ele tem a fastball dele que chega a 95, uma fastball parecida com a do Webb até, né, 93 até 95, mas ele lança essa changeup do mesmo jeito que ele lança a fastball. Então você vê o mesmo arremesso saindo da mão dele, a diferença é que um deles tem 10, 15 milhas por hora a menos e cai, e o outro vai reto. E quando o rebatedor não sabe o que está vindo, não dá para você reagir, né, pensar, olhar e descobrir quando ele vem a 80, 90 milhas por hora. Acho que o Eisenhunt ele é um grande candidato a chegar aí a Major League ano que vem já, talvez não no início do ano, mas no meio. E ele tá com esses números que a gente falou, ele não tá tão bem na Double A, mas a verdade é que ele teve 2 jogos realmente bem ruins e 2 jogos mais ok. Mas a minha impressão é de que ele está, na verdade, testando ou novos arremessos, não assisti os jogos para saber, mas ou novos arremessos, ou alguma nova mecânica, porque são números, enfim, diferentes, né? Não é só que ele esteja sofrendo, né? Um jogo ele teve muito walk, outro jogo ele teve muito pouco strikeout. Parece que ele está testando coisas diferentes para evoluir, e que é algo muito comum nas minors, muito comum. E, Henrique, agora o outro, eu vou pular o Luiz Matos, que falamos muito do Luiz Matos no começo, né? O Marco Luciano, cara, ele é o nosso canhão, é o cara que é o mais potente que a gente tem, um moleque que tem, por muito tempo, foi top 10 prospect da liga, por muito tempo também foi o nosso principal prospect, caiu por conta de lesão também pelo desempenho do Kyle Harrison. O Marco Luciano, essa temporada, ele tá rebatendo pouco para média, rebate só 22%, mas ainda assim, o Luciano tem um OBP na média, tem um OPS acima da média, tem um slugging acima da média, bastante home run. O Marco Luciano se machucando, voltando, quando ele rebate é um absurdo. Ele rebate muito forte e ainda é o cara, né, que pra gente pode ser o futuro da franquia e que há esperança de ser, de fato, o nosso Éder da Cruz. É isso. E assim, mais um em que, enquanto eu falava isso, home run do Rocky 5-2. Não dá para ter uma alegria, né? Mas enquanto eu falo, enfim, Marco Luciano, ele tá com números ruins no geral, né? O que você falou, 22% só.
mas como lado bom, muitos walks, um olho muito bom, e é importante você manter seu olho quando você está tendo dificuldades no bastão, que ele está mantendo. A força continua lá, a potência, e o melhor de tudo, se você pegar os últimos 11 jogos dele, claro que é uma amostra pequena, né? Ele tem 51 jogos no ano, mas se pegar os últimos 11, ele tem 14 rebatidas, 5 duplas, 2 home runs, 8 walks, média de 36%. Pode ser só uma fase, mas pode ser o que tem acontecido em todos os níveis dele nas minor leagues do Giants, né? Ele é muito novo, continua sendo muito novo, vai fazer 22 anos ainda. E todo nível que ele chegou, ele sofreu de primeira e depois ele aprendeu. Em 2019, ele sofreu na Low A, que ainda existia na época. Aí 2020 não teve temporada, né? 2021 começou bem. Foi para High A, sofreu. 2022, High A, foi bem. 2023 começou na Double A, sofreu. Pode ser que ele tenha agora se adaptado ao nível e vá subir daqui a pouco, né? Vamos ficar de olho. É isso, né, Henrique? Agora eu vou puxar aqui um compiladão dos nossos de arremessadores para a gente não ficar tempo demais falando de um por um, né? Quero falar do Lender Rupp, do Eric Silva, do Mason Black e do Reggie Crawford. Tirando o Rupp, né? A gente não tem tanta gente com números absurdos assim. O Rupp sim tá com um ERA de 1.74 em 10 jogos feitos, um whip baixo, um average contra muito baixo também, uma média alta de strikeout, uma média baixa de walks, apenas um home run cedido, jogando muito bem e subindo muito na nossa farm essa temporada, né, jogando lá em Richmond. Por outro lado, o Eric Silva não se encaixou ainda de forma alguma, apesar de continuar subindo, porque é difícil de acompanhar esses jogos, né? Mas como você falou, no final das contas, os números e a arei para minor não conta tanto desde que o cara esteja se desenvolvendo. Então, nitidamente, o Eric Silva também está desenvolvendo para continuar subindo assim nas nossas farms também, né? O Mason Black também começou com a gente com toda aquela esperança nele. Tá indo bem essa temporada relativamente, né? Não tá com areia abaixo dos 3, que é o que a gente quer que aconteça, mas ainda assim, tá sendo pouco rebatido, o whip não tá alto, a média de strikeouts está altíssima. Então a gente consegue ver nesses caras, né? O Reggie Crawford é difícil de falar porque são poucos jogos, ele jogou só 6 até agora, 10 entradas feitas, mas até agora a gente consegue ver que há esperança, se todos esses arremessadores aí, um ou dois virar alguma coisa, muito bom pra gente, porque o material que estamos vendo até agora, e isso desconsiderando o Kyle Harrison, é muito bom. Exatamente isso, exatamente isso. É bom você ver a gente sempre presta atenção no topo, né, nos principais prospects, claro, que a gente espera que vire estrela, mas uma das chaves de um time bem sucedido é você ter esses prospects medianos aparecendo, chegando à MLB, contribuindo. É assim que o Dodgers consegue se manter no topo aí há mais de 10 anos. É assim que o Cardinals consegue se manter no topo há mais de 387 anos. Né? Esse ano, finalmente, a fábrica secou, pelo visto, mas todo ano, e o Cardinals mais que o Dodgers, eles pegam um cara mediano que ninguém nunca ouviu falar e o cara produz, assim, não um super destaque, mas chega no time e rende. E isso faz diferença. Faz você não pagar 20 milhões para um free agent qualquer, né? Você tem esse cara aí barato. E é isso que a gente pode ver agora, né? A gente torce para que aconteça. Começando aí por quem está mais à frente desse, né? Que são o Mason Black e o Landon Rupp. Os dois foram draftados do college, né? O Mason Black é a terceira rodada de 2021 e o Landon Rupp a 12ª rodada de 2021. E assim, estão subindo rápido, né? Porque já são caras mais velhos. É meio que uma estratégia, se o cara já é draftado aí, né? Um veterano de college, né? Veterano universitário, 22 anos. Você às vezes tenta subir mais rápido com ele, porque você espera que ele esteja mais pronto. Os dois estão respondendo. E assim, os dois podem se tornar boas peças de final de rotação ou que virem relievers, né? Não é problema nenhum. Você sempre precisa de bullpen. A gente está vendo aí, né, a importância do bullpen esse ano. E é isso, a gente está vendo o Landon Rupp principalmente dominando a Double A de um jeito que não se esperava, porque ele vem dominando nível após nível, e é um cara de 12ª rodada, um cara que se sabia que tinha bons arremessos, mas não parecia alguém
tão acima da média como está se mostrando que pode ser, né? Ficar de olho. O Mason Black já se esperava mais um pouco e também está fazendo valer. Números de strikeout muito, muito bons. Os dois com pouco walk, que é importante, controle bom e cedendo pouco contato. O Eric Silva é o inverso deles. Eric Silva veio da high school, 18 anos, 2021 também, aliás, na mesma classe de 3. Quarta rodada, o Eric Silva. Veio com 18 anos, então tá com 20 agora, muito novo. E, sinceramente, me surpreende o Giants estar subindo ele tão rápido, né? Cada ano o Giants sobe ele um nível, mesmo ele sofrendo. Com certeza o Giants está vendo algo que a gente não vê, como você falou aí no desenvolvimento dele, na evolução dos arremessos, evolução do controle, que é algo que é chave para ele, tem problema de controle, né? Cede muitos walks. Mas é isso, não dá para a gente julgar. Ele tem muito talento, ele tem um braço muito bom, né? A fastball que já chega a 97 milhas por hora. Tem slider, tem curveball, tem changeup. Então ele tem potencial. E ele é um cara, ele é pequeno, ele é magro. Ele tem 1,85, não é, obviamente, baixo. Mas ele é um jogador de 80 e poucos quilos, né? É um jogador muito magro, diria aí um Tim Lincecum, vai. Não sei se é exatamente isso que o Tim Lincecum pesava. Mas é um biotipo muito magro, então eu imagino que pela idade dele o Giants ainda queira botar mais força nele, mais tamanho mesmo, mais músculo, para ele até talvez melhorar ainda mais essa bola rápida que já chega a 97. E aí acho que aumenta o potencial. Agora, Henrique, vamos falar de rebatedor, né? A gente tem gratas surpresas nessa lista de rebatedor aqui agora. O Wade Meckler rebatendo .400. É verdade, não é um cara muito potente, mas é um cara rápido e um cara que tá rebatendo muito nesses últimos tempos. Nosso outfielder aí. Para além deles também, o Rainer Arias, né, que foi escolha agora deste ano na janela internacional, jogando muito bem na Rookie League, rebatendo acima dos 400 também, um OPS gigantesco, isso em 58 quilos ao bastão, jogando muito na Rookie League, né, diferente do Ryan Reckley, que sofreu quando chegou, sofre um pouco, até hoje a gente tem esses caras que estão jogando muito bem, com a média de rebatidas altas, né? A gente vai pegar o Vaughn Brown também, que tá jogando muito e é o cara de potência que a gente tem ali junto ao Marco Luciano, né? É muito potente, e além de ser potente, ele é rápido. O Vaughn Brown é o que a gente esperava que o Hunter Bishop fosse. É o Hunter Bishop sem lesões, né? Jogando muito Brown também. O McRae não começou bem, mas tá se ajeitando, já estava muito abaixo da média, agora ele tá na média. Então, ele é rápido também, ele é potente, é um garoto que defende bem. E a gente tem vários nomes que podem chegar rebatendo muito bem, assim como outros, né? Tem o Jairo Pomares, que caiu nesse último ano aí, mas agora voltando na lesão, jogando na Rookie League, tá se encontrando novamente. A gente tem esperança pro Jairo Pomares. São muitos nomes, Henrique, são muitos nomes, são nomes bons que podem dar algum fruto no futuro pra gente aí. E nessa temporada, melhorada bastante, né? Eu posso falar também do Diego Velasquez, tá lá em São José, batendo quase uns 30%, 800 de OPS, jogando muito. Então, nossa farm, a gente volta a se empolgar depois de um ano tão ruim como foi ano passado. A farm está empolgando, né? A gente tem jogadores passando dificuldade, mas no geral está empolgando muito. E eu vou dar uma passada rápida em alguns desses nomes aí, vou juntar todos eles num bolo só, que são o Grant McRae, né, que é o nosso quinto prospect aí, o outfielder, o Everson Arteaga, shortstop, garoto, 20 anos, o Jairo Pomares e Não, são só eles três mesmo que eu ia falar. Por quê? Os três estão na High A, né? Estão em Eugene. E eu tenho lido cada vez mais esse ano críticas atrás de críticas ao time de Eugene. Por quê? Ele joga no noroeste. Eugene fica no noroeste dos Estados Unidos, né? Perto de Portland, em Seattle. Uma região que chove muito. Chove muito, muito jogo cancelado, muita rodada dupla. É difícil manter o ritmo. Segundo ponto, chove frio, úmido, é ruim para rebatedor. Terceiro ponto, dizem, não sei, que os árbitros dessa liga, como um todo, são péssimos na strike zone, né? Tem uma zona de strike muito variável, então os rebatedores não sabem o que está acontecendo. E quarto e último, o nosso time de Eugene não tem campo próprio. Joga no campo da Universidade de Oregon e tem que ceder prioridade para a universidade para qualquer coisa, e isso inclui ensaio de banda, show,
premiação e, obviamente, jogos da Universidade de Oregon. Então, por exemplo, a cada dia só um dos times pode fazer batting practice antes do jogo, ou o time da casa ou o time visitante. Ou seja, tem dias que eles têm que jogar sem aquecer. Em resumo, é difícil você ir bem num lugar que você não consegue fazer nada direito. E aí, a gente viu Patrick Bailey, Luiz Matos, Casey Schmidt, todo mundo vai sofrer. Marco Luciano, exatamente. E todos esses estão tendo um ano abaixo da média. É claro que pode ter outros problemas, né? Tem, mas não é coincidência. Perguntaram para o Patrick Bailey por que o Marco Luciano tinha tido estava abaixo da média em Eugene, ou o Luiz Matos, agora não lembro. Mas perguntaram para o Patrick Bailey isso. E ele falou que é isso, assim, todo mundo sofre em Eugene. E perguntaram por que o Von Braun não sofreu em Eugene. E aí ele respondeu porque o Von Braun rebate em qualquer lugar, o que me leva ao próximo ponto. O Von Braun rebate em qualquer lugar. Tudo bem que ele já tem 25 anos, é o mais velho dos nossos prospects, mas ele também chegou em 2021 e tudo que ele fez até agora foi rebater. Ele tem a média de 35% em cada nível que ele passou, tirando o Eugene, né? O Eugene 27. Desculpa, Eugene também ano passado. Tirando o Richmond esse ano, que ele está com 27%, mas 27% ainda está muito bom. E 7 home runs, 10 bases roubadas, continua bem. Tem problemas de strikeout que ele precisa resolver, mas de resto é um baita talento, físico muito bom, muito rápido, muito forte. Vamos torcer aí para ele conseguir se desenvolver bem. E aí, passando por alguns dos outros nomes, né, que você falou, o Rainer Arias, que ele está na República Dominicana ainda, né, jogador de 17 anos, que a gente acabou de pegar na parte internacional. Muita expectativa em cima do Rainer Arias. Ele foi comparado ao Eloy Jimenez do White Sox quando ele foi draftado não, né, mas contratado, porque internacional é contrato. E tá voando lá com o Solar, batendo acima de 40%, 4 home runs, 4 bases roubadas, mais walk que strikeout. E eu tava lendo também, ele só não vem para os Estados Unidos, porque ele já poderia estar aí na Single A, provavelmente. Ele só não vem porque no ano que o jogador vem para cá, ele tem que pagar para cá, para lá, dos Estados Unidos. Ele tem que pagar imposto sobre o que ele ganha. E se ele vier esse ano, ele teria que pagar imposto sobre o bônus de assinatura de contrato que ele ganhou em janeiro, quando ele foi, né, contratado pelo Giants, de 2,7 milhões. Ou seja, ele vindo só ano que vem, ele não vai forte sobre esses milhõezinhos dele, né? Então, é por isso que ele fica lá esse ano, destruindo tudo que ele vê pela frente. Por fim, o Wade Meckler. Vamos falar do Wade Meckler rapidinho, porque vale a pena. É o nosso Luiz Arraes que corre e defende. O Luiz Arraes é um segunda base. Ted Williams. É quase um Ted. Mistura de Luiz Arraes com Ted Williams, né? Tudo no mesmo nível. Ele já tem 4 home runs e 5 bases roubadas, que é mais que o Luiz Arraes. Ele tem 23 walks, provavelmente é mais que o Luiz Arraes também, porque o Arraes não tem muito walk. A diferença é que ele não sofre strikeout nenhum. Né? E é isso, 40%. Bateu 45% em Eugene, um absurdo. E aí bateu 36% agora em Richmond. Eu não tenho os dados agora, mas ele está com uma sequência de uns 20 jogos, se eu não me engano, com pelo menos uma rebatida. Vamos ficar de olho, porque é um cara que foi draftado na 8ª rodada do ano passado, ou seja, draftado recente e alto, assim, rodada tarde, né? Mas baixinho, magro, mas é um outfielder rápido e que rebate muito e tem alguma potência. Vale a pena ficar de olho. É isso, né? A gente conseguiu falar bastante hoje do time, bastante do que a gente espera, mas agora falando do que a gente espera, não espero nada esse ano. Eu tô feliz, tá me divertindo o time, eu tô gostando de ver o desempenho, assim como você falou, Henrique, eu concordo plenamente. Não é nada demais você esperar números de um rookie, de um prospecto ali. Você quer ver o desempenho dele, é como eu tô no time hoje. Eu não tô nem aí se ganha, se perde, tanto que você me vê sempre batendo resenha quando o time perde, porque por mim não importa.
Para mim, não importa essa temporada, é ver o desenvolvimento do time e ver o desenvolvimento dos prospectos. E isso está acontecendo, então é o que eu espero pro Giants essa temporada. Se pegar playoff, nossa, divertido, vamos para outubro. Se não pegar, pô, paciência, vamos torcer pro Baltimore ganhar a World Series. Tamo junto nisso aí, né? Mas, Rick, sempre um prazer falar com você, meu querido. A gente marca em breve de novo, uma madrugada qualquer na vida, para falar de Giants mais uma vez. A gente tenta chamar o Cadu para vir com a gente, o Léo, porque ninguém gosta mais da gente, né? No final só nós dois, mas é sempre uma delícia esse trenzinho de dupla. Uma gangorra. É isso aí. Prazer enorme, trenzinho em dupla, em trio, em quarteto, né? Trenzinho de 4, de quanto for, a gente está aí para isso. É sempre bom falar do Giants, sempre bom falar com você. E assim, assino embaixo do que você falou, claro que a gente quer playoffs, claro que, né, a gente quer brigar até o fim, e tá com cara de que vai, no mínimo, brigar até o fim, mas é muito bom ver os prospects subindo e rendendo e evoluindo, porque isso dá uma sensação melhor para o futuro, e assim, muito melhor do que a gente tinha em 2021, essa que é a verdade. O ano foi inigualável, né? 107 vitórias, vai ser difícil ter outro. Mas o que a gente vê para o futuro agora é muito, mas muito melhor. É outro, né, outro mundo comparado a 2021, quando eram vários velhos, vários achados. Você não tinha realmente jogadores promissores chegando, né, e rendendo. Só o Logan Webb, verdade. Único. O engraçado é que muitos daqueles caras que a gente comentava, tá longe Luciano, tá longe Bailey, tá longe Matos, os caras estão chegando agora. Aqueles caras que a gente comentava na época estão chegando hoje, a gente tá conseguindo ver, e a gente conseguiu pegar todo o começo do processo dessa geração que vai fazer a dinastia. Exatamente. Né, os próximos 3 títulos que vão vir agora e depois mais outros 3 quando já forem veteranos, né? É isso, vai ser uma maravilha. A gente vai passar o Cardinals em breve. Anotem, eu vou ver em vida os Giants passar os Cardinals e meus netos vão ver os Giants passar os Yankees. É a maior franquia da história dos esportes americanos. Mas, Rick... Você já tem filho aí, né? Então os netos estão vindo logo. Fico feliz de saber disso. É isso, Nailanzinho vai dar um orgulho pro pai. Mas, galera, um beijo, um abraço. A gente se vê em breve, não sei quando, não vou prometer. Mas a gente volta. Eu prometo que a gente volta. Não sei quando, mas voltamos. Beijo, tchau.